Bom dia, jovens. Professor Marcelo, Física. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de potencial elétrico. Jovens, só que agora lá no capítulo 6. A aula passada nós trabalhamos o capítulo 5, trabalho de uma força elétrica. Tudo bem? Gente, potencial elétrico. Ah, professor, esse potencial elétrico aí, ó, nós já vimos, não vimos? Sim, só que nós vamos trabalhar agora com detalhes sobre a DDP, a diferença de potencial, ou conhecida como tensão elétrica. Tudo bem? Beleza. Potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Gente, ainda o próximo conteúdo, ainda o capítulo 7, eu vou entrar com mais detalhes em cima disso. Nós vamos abrir mais as fórmulas, nós vamos estudar com maior característica, tudo bem? O potencial elétrico. Vocês precisam entender bem a parte, o que é um potencial elétrico. Principalmente, gente, o que é uma diferença de potencial. Tem que ficar nítido para vocês, tá? O que é a diferença de potencial. Tudo bem? Beleza? Eu tenho uma carga geradora de campo aqui, tudo bem? Positiva, e uma carga de prova próxima dele, em uma determinada distância. Gente, positivo, positivo, força elétrica de afastamento. Eu quero afastar esse cara. Para onde que essa carga vai ser afastada, professor? Ao infinito, o mais longe possível, tá? Então ela vai tender essa carga a uma distância ao infinito. Professor, qual é o trabalho disso? Aqui, ó. Tudo bem? Gente, mas nós precisamos aí entender bem que nós precisamos determinar, além do trabalho, qual vai ser a DDP nesse caso aqui de cargas pontiformes. Tudo bem? Gente, isso aqui vocês conhecem, aula passada, lá no capítulo 5, aula 11, né? Tá, beleza, professor, eu conheço. Mas e aí? Gente, vamos fazer aqui comigo, ó. Eu vou isolar U. Eu vou isolar U. U, que é a diferença de potencial, que está multiplicando, passei dividindo. Dividindo o quê, jovens? O trabalho, não é? Pessoal, olha só, uma coisa muito interessante aí, que eu preciso falar para vocês, o que é trabalho? Professor, trabalho só falou que é a força vezes o deslocamento. Sim, muito bem. Trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento, certo? Certo, professor. Só que tipo de força que é? Força elétrica. Perguntinha valendo ponto para o vestibular. Como é a formulinha da força elétrica para as cargas pontiformes? Ah, professor, isso aí é fácil, não é? É fácil, não é, professor? Para cargas pontiformes, eu sei que é Q, módulo de Qzinho pela distância, não é, professor? A distância ao quadrado, não é, professor? Sim. Gente, eu vou aumentar ainda, pode ser que vocês não estejam enxergando. Vou só aumentar ainda mais a minha letra para ficar nítido para vocês. Olha só, é K, força elétrica, jovens, é Qzinho, lembra lá? Pela distância ao quadrado. Ah, professor, lembrei, vezes o deslocamento. Certo? Certo, dividido pela carga. Jovens, vamos olhar aqui, ó, só essa parte aqui de cima. D ao quadrado tá dividindo esse D aqui. Então, ó, corta ao quadrado, corta esse D. Sobrou o quê, professor? Vamos ver lá. Ah, e olha só. Eu tenho Qzinho aqui em cima e tenho um Qzinho aqui embaixo. Corta ele também. Corta, corta. Sobrou o quê, jovens? O potencial é K. Ficou Qzão, certo? A carga pequenininha, Qzinho e Qzinho eu cortei, eu tirei. D ao quadrado, quer dizer D vezes D. Dividido por D, eu tirei esse D e tirei um D daqui. Sobrou o quê? D. Então, pessoal, isso aí eu consigo descrever a DDP de cargas
pontiformes, tudo bem? O mais interessante nessa continha aqui, ó, que ela vai depender simplesmente da carga geradora, tá, do campo elétrico. Tudo bem, professor? Aqui, ó, essa formulinha está aqui, ó. Tudo bem? Umas observações nessa fórmula. Se a carga ela for uma carga positiva, o potencial vai ser um valor positivo. Concorda comigo? Se a carga for uma carga negativa, o potencial vai ser... Desculpa, gente, que eu coloquei positivo, tá? É negativo. Tá? Então, tudo bem. A carga for positiva, o potencial positivo. A carga for negativa, o potencial é negativo. Se eu for colocar isso num gráfico, se eu estou trabalhando com uma carga positiva, o gráfico, a linha do gráfico, a hipérbole, ela vai ficar para o lado de cima. Gente, professor, como é que eu consigo entender esse gráfico aqui? Ó? Gente, você começa assim, ó. Olha para onde que essa linha está indo. Ela vem, ó. Quando eu tenho valores, esse valor aqui é de D, tá? D pelo potencial, D pela DDP, tá? Diferença de potencial. A distância pela diferença de potencial. Eu tenho uma distância 1 muito próximo à carga geradora. Então, o meu valor do meu potencial, ele é um valor alto. Só que quanto mais eu afastar, percebe-se que o meu potencial ele vai diminuindo, não é? Ele vai diminuindo para quanto, professor? Cara, se essa distância for tendendo ao infinito, esse valor da diferença do potencial em si, ele vai ficar muito pequenininho, quase tendendo a zero. Então, professor, quer dizer o quê? Se eu pegar a distância for muito grande, pegar essa carga aqui, ó, e afastar ela dela, pegar essa carga e afastar ela dela, for afastando dela, qual que vai ser o valor da minha intensidade do meu potencial? Vai ser pequenininho. Aqui, ó, a distância é inversamente proporcional ao potencial, tudo bem? Beleza. Potencial elétrico resultante gerado por várias cargas pontiformes. Ali eu trabalhei com uma, não foi, professor? Foi com uma só. E se eu tiver várias? Eu pego um ponto específico aqui, ó. Qual vai ser o valor do potencial nesse ponto? Eu pego várias cargas que estão distribuídas aí, só com detalhe, hein? Ponto de referência aqui, ó. Cada carga ela vai ter que ter uma determinada distância em relação a esse ponto, tá? A carga Q1 tem uma distância Q1, a carga Q2 tem uma distância 2, a carga Q3 tem uma distância 3, Q4, distância 4, e 5 e assim sucessivamente. O que você vai fazer, professor? Você vai pegar, ó, o valor do potencial de uma carga, somado o valor do potencial de outra carga, somado o valor potencial de todas as cargas que eu tenho ali nesse sistema. Como é que vai ficar? Gente, como o valor de K ele é um valor constante para todas elas, tá? Eu separo ela da fórmula e fica a razão entre a carga e a distância. Carga entre a distância, somando todas as cargas que eu tenho ali. Certo? Certo. Todas essas informações, pessoal, temos aí no livrinho, tá? Você pode pegar o livro, ler o livro, não entendeu, assista aqui as nossas videoaulas. Beleza. Gente, chegamos na parte muito importante. Professor, ainda não consegui entender o que é diferença de potencial. Eu não consegui entender. Gente, olha só. Olha o texto que eu coloquei aqui. Uma grandeza escalar que está intimamente ligada à corrente elétrica. Corrente elétrica, pessoal, é o nosso próximo capítulo, tá? Corrente elétrica. Eu vou mostrar para vocês agora. A carga ela não vai estar parada. Agora ela vai estar em movimento. Cargas em movimento, ela tem um nome específico, corrente elétrica. Essas cargas em movimento, vocês sabem, gente, que são os elétrons, né? Elétrons em movimento, fluxo de elétrons, corrente elétrica. Mas calma, não fiquem desesperados, que é o próximo conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Beleza, professor. Mas eu só vou ter movimento de elétrons se eu tiver uma DDP. Como assim, professor? Gente, como que você sabe se você estiver em uma região aberta e você vê um rio e essa água, óbvio, está em movimento? Como é que você sabe que se você está num lugar baixo? É só você olhar o rio. Olha só. Gente, se eu tenho aqui, ó, um fluxo de água, certo? E
eu tenho alturas diferentes. Concorda comigo, pessoal? Que eu vou ter, se eu tenho água nessa região, muita água nessa região, você concorda comigo que a água ela vai para a região mais baixa? Ela sai da região mais alta e vem para a região mais baixa. Água em movimento eu chamo de quê? De quê? Correnteza, não é? É, professor. Por que eu tenho correnteza? Isso quer dizer que eu estou saindo de uma região muito alta e indo para uma região muito baixa. Cachoeiras. Água em movimento. Eu estou saindo de uma região alta para indo para uma região baixa. Quanto mais alto a água estiver, maior vai ser a sua transformação de energia. Concorda comigo? Concordo, professor. Então, ó, a diferença de potencial aqui é a mesma coisa. Ah, professor, mas só que está mais alto que o outro? Sim, mais alta a quantidade de elétrons. Para existir corrente elétrica entre dois pontos, lembra lá que eu falei para você a história do cara que criou a bateria? O cara que criou a bateria, chamado Alessandro Giuseppe Volta. Acho que na aula passada ainda eu meio que dei uma gaguejada no nome do cara. O nome dele é Alessandro Giuseppe Volta. Ele criou a bateria. Percebeu-se o seguinte, que existiu cargas elétricas em movimento contínuo. Tá. Ele percebeu o seguinte, que existia uma região com muita carga e a outra região não tinha carga. E essas cargas, pessoal, são os elétrons, cargas negativas. Quando eu acumulo muita carga negativa de um lado, não tem sinais iguais? Sinais iguais, a tendência delas não é se afastar uma da outra? E ela precisa de um caminho, ela precisa de um fio condutor. Correto? Correto. Se eu ligar um polo de uma bateria ao outro polo da bateria, o polo positivo com o polo negativo, eu vou ter um lado com muito elétron e o outro lado sem elétron. Esses muitos elétrons, eles não querem ficarem juntos, eles querem sair de lá. Por causa do quê? Por causa da força elétrica de repulsão, né? E eu arrumei o caminho para o cara, eu arrumei o fio. Logo, eu tenho algo perfeito para eu ter corrente elétrica. Então, daí que surge a diferença de potencial, a diferença onde eu tenho muita carga de um lado e eu não tenho do outro. Simples, tá? A relação entre campo elétrico uniforme e a DDP. Eu tenho um campo elétrico aqui, tá? As DDPs aqui, a diferença de potencial. E eu consigo essa fórmula que eu resolvi a aula passada, tá? Que nada mais é do que o potencial elétrico, a diferença de potencial, que é que é o produto entre o campo elétrico e a distância desses potenciais elétricos. Tudo bem? Pessoal, eu vou apagar o quadro agora para nós resolvermos exercícios. Tudo bem? Beleza, jovens? Depois de um truque de mágica aqui, apaguei o quadro, coloquei algumas informações aqui. Gente, vocês vão lá agora na página 19 do livrinho de vocês. Nós vamos resolver alguns exercícios. Tudo bem? Beleza, professor. Vamos lá resolver alguns exercícios. Gente, página 19, capítulo 6, questão de número 1 da Unifor. Vamos ler? Duas placas metálicas paralelas, distantes 1,5 cm uma da outra. Estão eletrizadas com cargas mais que e menos que, gerando na região interna das placas um campo elétrico uniforme de intensidade de 300 newtons por coulomb. A diferença de potencial DDP entre as placas em volts é igual a... Beleza, gente. Se você prestar atenção aqui, ó, já tirei as informações e eu falei para você o seguinte, a diferença de potencial entre placas é assim, ó. Peraí, deixa eu pegar outro canetão aqui. Aqui, achei. A diferença de potencial entre placas é isso aqui, ó. Ah, só, professor? Só. É a diferença de potencial entre as placas pelo campo elétrico e a distância entre elas. Tudo bem? Beleza, professor. Vamos lá, substituir, ó. 300. Eu já fiz, ó, todas elas eu já fiz
Coloquei lá em notação científica diretamente só para você, ó, jovens. Vai ser o quê, ó? E vale 3 vezes 10 elevado a 2, porque é 300 newton por coulomb, 300 já transformei em notação científica, vezes a distância entre elas é de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. Você vai dividir 1,5 centímetro por 100, né, jovens? Porque tem que ser em metros, né? Isso mesmo. Menos 2. Vamos lá. 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5. Ah, professor, 3 vezes 1,5 é 4,5, não é? É. 10 elevado a 2. 10 elevado a menos 2. Cortou. A resposta. Ah, é, professor? É? Fácil assim? Sim. Alternativa letra E. Que legal, ó. Bacana. Vamos para a 2. A 2 é da Mackenzie. Essa questãozinha aqui, pessoal, era um pouquinho complexa, tá? Mas não é difícil. Vamos ler comigo lá. Vamos ler a 2, Mackenzie? A 2 da Mackenzie, ela fala o seguinte, ó. Na determinação do valor de uma carga elétrica pontiforme, gente, ali é placa. Aqui é carga elétrica pontiforme, tá? Observamos que em um determinado ponto do campo elétrico, por ela gerada, o potencial elétrico é de 18 kV e a intensidade do campo é de 9 kN/Coulomb. Se o meio do vácuo é 9 vezes 10 elevado a nona, o valor dessa carga, ele quer saber o valor da carga, gente. E agora, professor, o que eu vou fazer com isso aí? Jovens, vem comigo, ó. Pessoal, isso daqui é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. É aquela formulinha lá do capítulo 3 e capítulo 4 que nós trabalhamos. Tem que saber, tá? Beleza. Vamos substituir os valores aqui, ó. Bora, professor. Gente, ele quer saber o valor da carga, né? E que tal nós fazermos o seguinte? Vamos isolar o valor da carga aqui? Vai ficar mais fácil? Vamos? Vamos, professor. O K está multiplicando, ele vai passar dividindo, não é? Sim. O D está dividindo, vai passar multiplicando, professor? Isso. Como que esse cara inteiro vai ficar? Vai ficar assim, ó. Q é igual, ó, o campo elétrico sobre K, ó, multiplicou, dividiu, multiplicou. D ao quadrado. Ah, professor, que legal, muito bom. Vamos lá, ó. Pessoal, eu vou colocar aqui porque essa conta vai ser um pouquinho grande, hein? Vamos lá, jovens. Vamos substituir os valores. K vale quanto, professor? 9 vezes 10 elevado a nona. Isso, sim, dividido. Perdão, esse é o valor de E, né? Ah, é quase. Ó, E. 9 vezes 10 elevado à terceira. 9 vezes 10 elevado à terceira, que é o valor de E. O valor de K. 9 vezes 10 elevado à nona, certo? Vezes a distância ao quadrado. Ah, professor, a distância ao quadrado eu não sei. Ele não me deu. Ih, cara, complicou, né? Pois é, e agora o que nós vamos fazer? Bem, professor, se essa é a fórmula do campo elétrico, para nós determinarmos o valor do campo elétrico em cargas pontiformes, nós podemos trabalhar a diferença de potencial porque ele me deu. Vamos jogar lá na fórmula? Professor, como é que é o valor, aquela formulinha que eu tenho do valor do potencial elétrico? Gente, eu vou deixar essa formulinha aqui, ó, para vocês, quietinhas. Nós vamos trabalhar essa aqui agora, ó. K, deixa eu só montar para vocês aqui, K, Q pela distância. Tudo bem? Tudo bem, professor. Esse cara aqui, ele me deu? O professor deu, ó, 18 vezes 10 elevado à terceira. O valor de K, professor? 9 vezes 10 elevado à nona. O valor da carga, professor? Eu não tenho, professor, o valor da carga. Cara, o que é isso aqui, velho? Esse aqui, ó. Ó. Professor, nós vamos substituir tudo isso aí? Aqui? Vamos. Vamos pegar todo esse cara inteirinho aqui, nós vamos substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos simplificar essa conta. Vamos fazer logo a divisão. Para simplificar mais ainda essa conta, facilitar a nossa vida. Vamos fazer o seguinte, ó. 9 dividido por 9 é quanto, jovens? Fala para mim. Isso é 1, professor.
vezes 10. Ó, 9 está positivo. Eu mando para cima negativo. 3 menos 9, menos 6, professor? Isso, vezes d ao quadrado. Vamos deixar essa continha aqui quietinha por enquanto. Tudo bem? Tudo bem, professor. Só que aqui, ó, esse cara aqui são iguais. Então, eu vou substituir esse valor aqui, ó. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. 1 vezes 10 a menos 6 vezes a distância ao quadrado dividido pela distância. Tudo bem? Tudo bem, professor. E agora, o que nós vamos fazer? Ó, quarta potência, quarta 2. Vai ficar o quê? Fazer passo a passo para vocês, jovens, ó. 18 vezes 10 elevado à terceira é igual a 9 vezes 1, 9 vezes 10. 9 menos 6 dá 3 vezes d. Está multiplicando, passa dividindo, professor? Exatamente. A distância aqui vai ficar 18 vezes 10 elevado à terceira. 9 vezes 10 elevado à terceira. Isso. Quanto que vale o valor dessa distância, gente? Qual que é a distância entre essas duas cargas? Vamos fazer lá? Ó, 18 dividido por 9 dá quanto, jovens? 18 dividido por 9. Dá 2, professor. Isso. E agora, ó, 10 à terceira, cortou. Ah, professor, que maravilha, ó. Então, dá 2 metros. Aí, professor, cheguei na resposta. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu o valor da carga. Tô certo ou não tô? O valor da carga. Ó a formulinha que eu pedi para vocês guardarem, ó. Ó esse valor de D. Vamos substituir, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse valor de D aqui, ó. Substituir lá nesse Dzinho aqui. Olha só como é que essa conta é grande, mas não é difícil, né? Ela é trabalhosa, mas não é difícil. E eu estou fazendo passo a passo só para você, ó. Quantos que vale D? Professor, vale 2 metros, isso. Só que está ao quadrado, né, jovem? Ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, professor. 2 ao quadrado, 4 vezes 1, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Qual que é o valor? Unidade de carga é coulomb, né? Vamos ver qual é o valor que bateu aí. Ah, professor, está com um símbolo estranho. Gente, esse símbolo estranho aqui, ó, é o nano, tá? Todo esse símbolo aqui, ó, é o nano. Então, eu vou escrever assim, ó, que é igual a 4, 4 feio, peraí. 4 nano coulomb. Ah, professor, é a alternativa letra A. Que maravilha, ó. Isso, cara. Alternativa letra A. Gente, eu vou apagar o quadro aqui rapidão, aqui assim, só para nós resolvermos a questão de número 4. A questão do número 4 é rapidinho, muito fácil, tá? Só um pouquinho, beleza? Beleza, jovens, vamos resolver aqui a questão de número 4 agora, página 19, tá? Questão 4, página 19. Na questão 4, página 19, fala o exercício lá da AFA. Uma gota de óleo de massa M, carga Qzinho, é solta em uma região de campo elétrico uniforme E, conforme mostra a figura. Tá lá. E vocês estão acompanhando aí no livro. Mesmo sob o efeito da gravidade, a gota move-se para cima com a aceleração da gravidade. O módulo do campo elétrico é... Gente, professor, como é que nós vamos fazer isso aqui? Assim, ó, força resultante. Vamos lá, jovens, ó. Força resultante é igual... Gente, a carga ela ainda vai mover para cima, mesmo a força-peso mandando ela para baixo. Ela vai forçar para baixo, só que ainda ela vai subir. Então, quer dizer que a força elétrica atuando aqui, ó, ela é maior que a força-peso. Concorda comigo? Certo, professor. Então, ó, M vezes A, força elétrica, como é que é a força elétrica? É E vezes Q, não é, professor? Isso. Menos. Como é que é a força-peso mesmo, pessoal? Ah, professor, é M vezes G. Isso. Pessoal, qual é a única ação qual é a única aceleração que nós temos aí? Isso. A única aceleração que nós temos é a gravidade, né? M vezes G é igual a E, Q menos
mg. Professor, esse cara está negativo. Eu vou mandar ele para o outro lado positivo. Exatamente. Cara, então como é que vai ficar? Vai ficar E, Q, mg mais mg. Professor, mg mais mg dá o quê? 2mg, isso. E eu já vou mandar esse cara tá multiplicando, vou passar ele para o outro lado, dividindo. Tá aqui. Professor, qual a alternativa que demonstra esse tipo de fórmula que descreve o campo elétrico dessa figurinha? A. Certo? A letra A é a letra E. 2mg. Aqui é um G, tá? 2mg sobre Q. Beleza, gente. Qualquer dúvida, pausa, lê o livro, depois assiste o vídeo, vai anotando. Qualquer dúvida, pessoal, nós estamos aí. Valeu, obrigado.